Olá, mais uma live de quinta, sejam muito bem-vindas. Você que está assistindo pelo Instagram, boa noite, bem-vinda. Você que está no YouTube, no Facebook, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre 3 segredos que te impulsionam a prosperar. Como assim? Eu trouxe 3 áreas da sua vida que, se você souber trabalhar, e eu vou dizer como elas têm que ser trabalhadas, você consegue prosperar naquilo que você tanto deseja. Eu não sei o que você almeja para a sua vida, mas quando se trata em prosperar, o significado da palavra, como eu disse na sequência de lives que a gente teve semana passada sobre emoções, o significado de prosperar é você conseguir aquilo que você deseja. Isso é prosperar. Então, nem sempre a prosperidade vai estar ligada à questão financeira. Aqui nós podemos ter diversas formas de prosperar, inclusive na financeira, por que não? Então, muitas vezes, você já tem uma situação financeira tranquila, confortável, e você está querendo prosperar nas suas relações. Ok, prosperar é isso. Ou você tem as suas relações bem estabelecidas, mas quer prosperar financeiramente, profissionalmente. Ok, prosperar também é isso. Digamos que você quer uma prosperidade familiar, né? Isso também é válido, ou seja, prosperar se encaixa em várias áreas da sua vida. E como que você faz para que essa prosperidade venha de uma forma equilibrada, atingindo diversos setores da sua vida? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu trouxe para você 3 segredos que são assim infalíveis para você começar a ver a prosperidade brotar no seu lar, brotar na sua vida. Lógico, tudo aquilo que eu proponho para você, você precisa dar um primeiro passo. E o primeiro passo você está dando, né? Assistindo aqui a live ao vivo, eu sei que tem muitas pessoas que vão assistir ela gravada. Esse é o primeiro passo. É quando você decide que algo não está bacana na sua vida e você gostaria de transformar isso, você gostaria de modificar. E aí você vem para cá, né, para poder aprender como que faz, quais são as ferramentas, Vislene, que eu uso para poder mudar essa ou tal área da minha vida. E antes de conhecer as ferramentas, eu sempre proponho que você se conheça. Então, você está aqui para poder entender na sua vida quais são os 3 segredos que fazem você ser próspera, ter uma vida próspera, independente da área. Quando se diz ter uma vida próspera, já fica subentendido que é em todas as áreas da sua vida. Isso ao mesmo tempo? Nem sempre. Mas até isso a prosperidade colabora. Quando a prosperidade chega, ela te traz uma sabedoria de entender que nem tudo estará bem ao mesmo tempo. Mas você precisa usufruir daquilo que você conseguiu realizar naquele instante. E aí você vai vendo que as mulheres realizadoras, elas são gratas por aquilo que está sendo ali contemplado, sendo realizado pelo fruto colhido, mas continuam semeando, continuam plantando, para que outros frutos em outras áreas da vida venham. Então, eu gostaria de dizer para vocês que existe, assim, dentro dos 3 segredos, existe uma chave, existe uma ferramenta importantíssima que você precisa usar. E essa ferramenta é a prioridade. Priorização. Como assim prioridade? Prioridade significa você escolher primeiro em relação ao tempo e à ordem. Então, quando eu falo assim, hoje a minha prioridade é um filho doente. Eu estou com um filho acamado, então minha prioridade é cuidar desse filho. Significa que você está separando o tempo e colocando ele em primeiro lugar, na ordem das coisas do seu dia. Ele vem primeiro. Hoje a minha prioridade é colocar aquele trabalho em dia, aquela leitura em dia. Significa que você vai colocar em primeiro lugar essa leitura e também vai dedicar tempo para isso.
Então não adianta você me dizer, ah, mas eu me priorizo sim, porque eu sempre bato nessa tecla. Você, mulher, precisa aprender a se priorizar. Porque nós não fomos ensinadas a isso. E aí eu estou aqui quase semanalmente, né? Mas todos os dias eu estou aqui de uma forma ou de outra, numa postagem, num vídeo, falando que você precisa aprender a se priorizar. E vou te dizer uma coisa, é tão importante isso que outro dia no Facebook um homem assim tentou falar horrores de mim porque eu estava ensinando as mulheres a se priorizar. Inclusive, ele disse que uma mulher do meu tipo tinha que ficar sozinha a vida toda. Olha como é importante você aprender a se priorizar. Né? Quando se levanta uma pessoa e coloca assim, não, mas que absurdo! Aí você começa a entender como a sociedade anda doente. E não é de hoje, é de muito tempo. E nós, mulheres, precisamos nos cuidar. O primeiro segredo, né, dentro dessa questão do se priorizar, é você trabalhar uma área muito importante da sua vida. Pensa aí, das áreas que você tem hoje, qual você considera mais importante? Aquela que, assim, se você não tiver bem resolvida com essa área, as coisas começam a desandar. Relacionamento. É a primeira área que você precisa aprender a trabalhar. Aprender a administrar, a gerir. E quando eu digo aprender a gerir, gente, não é você controlar outra pessoa, não é você manipular as pessoas, não. É você se conhecer e, se conhecendo, aprender a ter equilíbrio emocional para conviver com as pessoas. Mesmo essas pessoas sendo pessoas difíceis, ou mesmo você sendo uma pessoa difícil. É igual fala aquela história, que ninguém é lírio do campo, né? Para ter só coisas positivas. Todas nós temos coisas positivas e coisas negativas a se trabalhar. E nós precisamos compreender isso, e dentro desse compreender, nós precisamos nos conhecer para poder administrar essa nossa vida da melhor forma possível. Então, quando você prioriza compreender os seus relacionamentos, compreender como é que você se relaciona com as pessoas, isso significa, sabe o quê? Que você vai ter relações saudáveis. Tendo relações saudáveis significa que você vai evitar muita dor de cabeça. Você vai evitar pessoas tóxicas perto de você. Isso significa dizer que, independente dos sonhos que você tiver, de como você gostaria de ser essa mulher realizadora, sabe o que vai acontecer? Você só vai ter pessoas que vão te apoiar. Agora, quando você não faz essa análise de relações, você começa a aceitar tudo que é tipo de gente na sua vida. E aí é aquele momento em que você não pode abrir a boca que a pessoa está jogando balde de água fria em você. Ah, isso não vai dar certo. Nossa, eu tenho sonho de exercer tal função. Ah, isso não vai dar certo, isso não é legal, isso não é para você. Hoje eu estava vendo uma entrevista de uma atriz e ela dizendo que quando ela era jovem, assim, lá pelos 13, 14, 15 anos, ela vendia bombom. E ela passou na porta de uma concessionária para vender o bombom e ela olhou para um carro específico dessa concessionária. E ela entrou na concessionária, ofereceu os bombons para os funcionários da concessionária, eles compraram os bombons, mas na verdade, naquele momento, ela queria chegar perto do carro. E aí ela ali vendendo os bombons, conversando, pediu para um dos vendedores deixar ela entrar dentro do carro. Ela entrou no carro, pegou no volante e ela disse em voz alta para os vendedores ouvir: um dia eu terei esse carro. E eles olharam assim, começaram a rir, né? Nossa, a menina tá aí vendendo bombom, tá dizendo que vai comprar esse carro. O carro valia, assim, mais de 300 mil na época. E aí ela foi, estudou, se transformou numa atriz de sucesso, começou a ganhar o seu dinheiro com a profissão, se dedicou, priorizou isso na vida dela. Um belo dia ela recebe uma ligação do presidente da marca desse carro no Brasil. E ele vira para ela e fala assim: olha, sim, Vanilde, é ela mesma. E ele vira e fala assim: olha, você... vamos fazer um teste para ver se você vai ser embaixadora da marca do carro. E aí eles gostaram dela e disseram: se você for aprovada, uma das primeiras coisas que você vai ganhar é um carro.
e mostrou o carro para ela, e era o carro que ela havia dito que ela iria ganhar, e aquelas pessoas riram dela, né? Então, assim, não se permita estar próxima de pessoas a ponto de você contar os seus sonhos se essas pessoas vão desacreditar, se elas vão rir de você, se elas vão falar para você, não, isso não é para você não, desiste disso. Escolha muito bem as pessoas que vão te acompanhar nessa jornada rumo às suas realizações. Isso é muito importante. E, mas e se essas pessoas forem da minha parentela? Se essas pessoas forem de dentro da minha casa, como que eu faço? Você começa a fazer. Conforme você vai fazendo, o meu sonho é fazer tal faculdade. Se inscreve, faz vestibular, entra na faculdade. As pessoas vão começar a ver suas vitórias, e conforme as vitórias começam a vir, as pessoas começam a acreditar. Fala assim, nossa, ela disse mesmo que, olha, e aconteceu. Então, essa é a postura que você tem que tomar diante de pessoas que estão muito próximas de você. E existem pessoas que são da sua parentela, seus familiares, que você nem deveria contar o seu passo a passo na vida. Eu tenho para mim que a minha vida, ela diz respeito a mim, ao meu esposo e às minhas filhas. Então, aqui nós planejamos, né, começamos a executar o plano. Primeiro nós semeamos, regamos aquela sementinha e começamos a executar. Ninguém fica sabendo. Ninguém. Meu pai não fica, minha mãe não fica, meu irmão não fica, a gente não conta pra ninguém. Aconteceu. Aí a gente vai lá e conta. Olha, a gente tá fazendo tal coisa. Olha, a gente conquistou tal coisa. Nossa, a gente... Entende? Porque às vezes a pessoa não fala nem de maldade, gente. Eu já recebi palavras de pessoas que me desestimularam muitíssimo, mas elas não falaram de maldade. Sabe por que elas falaram? Achando que estavam me protegendo. Para que eu não me magoasse com a derrota. Para que se eu não conseguisse realizar aquilo, eu não ficasse triste, deprimida, chateada, frustrada. Queriam me livrar da frustração. Só que ao invés de me livrar da frustração, elas me desanimavam. E eram os tipos de comentário assim, nossa, você não acha que você está sonhando demais? Não. Isso magoa, isso fere a gente que está ali correndo atrás do sonho. Mas aí eu olho para a pessoa e penso, como é a vida dessa pessoa que está me dizendo isso? Normalmente são pessoas que não conquistaram nada. São pessoas que não têm nada. E aí quando elas dizem isso, elas estão olhando para a vida delas. Falando assim, nossa, eu não consegui isso, ela também não vai conseguir não. Então eu vou alertar logo antes que ela sofra, antes que ela se frustre, tem essa frustração na vida dela. E aí eu nem fico com raiva. Antigamente eu ficava com raiva, chateada. Hoje eu não fico com raiva. Hoje a única coisa que eu faço é silenciar. As minhas relações, elas são muito bem divididas. Eu tenho as relações de trabalho, onde eu sei o que eu devo compartilhar, com quem eu compartilho. Eu tenho as relações familiares, onde eu sei também o que fazer. E a minha vida vai muito bem assim. Porque antes eu falava tudo para todo mundo. E ouvia muitas coisas. E vou te dizer uma coisa, das coisas que eu ouvia que eu não conseguiria, eu consegui todas elas. Entende? Consegui todas elas. E aí, muitas pessoas nem compreendem a tua jornada. Nem falam assim, nossa, ela conseguiu tudo isso com esforço, com dedicação. Muita gente vai olhar para você e vai dizer assim, foi sorte. Eu falei que ela não ia conseguir. Conseguiu? Que bom. Pura sorte. Então, para de falar suas coisas dentro das suas relações. Começa a saber para quem você deve falar. Pessoas que não compartilham sonhos com você não devem ficar sabendo deles. Outro ponto importantíssimo, né? Primeiro ponto que eu disse, suas relações, o seu ambiente, aquelas pessoas que você escolhe para conviver. Existem pessoas que você não escolheu muito, né? Ali a família, a parentela, a gente não escolhe, a gente nasce ali. Mas dá para dosar essa intimidade, dá para dosar essas conversas. Agora, existem pessoas que nós escolhemos, nossas amizades, nossos colegas de trabalho, a gente não escolhe. Entrou no serviço, tá ali. Mas se eu vou ter um amigo no meu trabalho, uma amiga no meu trabalho, fui eu que escolhi. Então, presta atenção quem você escolhe para estar na sua vida. Quem você escolhe para partilhar. Porque isso faz muita diferença. Pessoas, pode reparar, eu falei isso na semana passada. Pessoas
milionárias não vão andar com pessoas que não produzem, que são os pobres. Aí eu lembro que eu falei para vocês, pobre não é aquele que não tem dinheiro. Pobre é aquela pessoa improdutiva, pessoa que não faz nada pela vida dela, que vai se arrastando pela vida fora. Então você não vai ver um milionário, um rico andando com um pobre. Nesse sentido, uma pessoa que não produz, que não tem ideias, que não tem esse brilho no olhar cada vez que tem uma ideia, um plano, você não vai ver. Eles andam com pessoas que são criativas, que possuem ideias e eles trocam. O nome disso é ambiência. Quando eu escolho aonde eu vou andar, que ambiente eu vou andar, eu estou fazendo esse movimento da ambiência. E vocês precisam compreender isso. O segundo ponto que você precisa compreender é o tempo. Eu vou te dizer uma coisa, o tempo vale mais do que dinheiro. Você pode ser uma mulher milionária. Se você não tiver mais tempo de vida, não vai adiantar nada. Então, o tempo, ele vale mais. Ele é o bem mais precioso que você tem nessa terra. Vale mais do que ouro, mais do que prata, mais do que ações, mais do que tudo. É o tempo. Então, por que não aprender a usar esse tempo em prol de você mesma também? Muitas mulheres usam todo o seu tempo em prol da vida do outro. Não reservam tempo para elas mesmas. E aí, o que acontece com isso? Com o passar do tempo, ela vai envelhecendo, ela vai precisando e não vai encontrar essa ajuda. Nem todo mundo consegue retribuir com a mesma força que recebeu. E aí é o momento que ela vai, ai, mas eu doei toda a minha vida para fulano, fulano não está fazendo de volta por mim. Ai, mas eu me dediquei tanto e fulano é tão ingrato. Você não deixou tempo para você, gastou tudo com o outro achando que lá na frente o outro iria te retribuir. Mas entenda uma coisa, se você não está priorizando o seu tempo, não é o outro que vai priorizar. O outro não tem como substituir aquilo que você deveria ter feito por você mesma. A vida foi dada a você. Você tem o poder de gerenciamento dessa vida. Se você resolveu, por livre e espontânea vontade, dedicar toda a sua vida para uma pessoa X, você precisa arcar com isso daqui a uns anos. Você não pode olhar para a pessoa e culpá-la, e julgá-la, e condená-la como uma ingrata, porque você doou, você fez porque quis. Você largou a sua vida porque quis. E eu estou aqui todos os dias falando, priorize você mesma, depois faça pelo outro. A partir do momento que você não se prioriza, você não tem condições de fazer pelo outro. Ah, mas eu faço. Sim, mas a que preço? A que custo? Quanto você paga com a sua própria vida, com o seu próprio tempo, para fazer exclusivamente para o outro? Eu fui xingada no Facebook outro dia porque eu falei justamente isso. E aquele que recebe toda a sua vida, você acha que ele quer que você deixe de fazer isso? Não. Porque para ele está confortável. E quando eu digo ele, gente, não é relação amorosa. Existem mulheres que fazem isso pelos companheiros, existem mulheres que fazem isso pelos filhos, existem mulheres que fazem isso pelo chefe, pelo serviço, pelo cachorro. Não é o marido o problema. O problema está em você. Não é o seu filho o problema. O problema está em você. Nós nascemos como cuidadoras. Deus nos deu esse dom. Mas assim como ele deu esse dom, ele também nos deu o dom de gerenciarmos a nossa própria vida. Amar como amamos a nós mesmas. Se a gente não se ama, a gente não consegue amar ninguém. Essa doação 100% para o outro, na verdade, é uma carência, uma bengala que você está usando para poder levar a sua vida sem olhar para você mesma. Só que um dia você acorda. E quando você acorda, você vai ver o tempo que você perdeu. E esse tempo não volta mais. Por isso que o tempo é o bem mais precioso dessa terra. E olha o detalhe. Ele é dado para todo mundo na mesma proporção. O tempo é algo muito democrático. O pobre ganha do mesmo jeito. O improdutivo
tá? Quando eu falar pobre, coloca na sua cabeça que eu tô dizendo aquela pessoa que não produz. Não tô falando de dinheiro. O pobre, ele ganha 24 horas, assim como o que produz 100% o dia dele. Você pode ficar dormindo o dia inteiro. Você ganhou 24 horas e gastou ela dormindo o dia inteiro. Você pode usar para estudar as 24 horas, como a pessoa usou para trabalhar, como o outro usou na Netflix, como o outro usou no celular. São as mesmas 24 horas. Mas você vai definir o que você vai fazer com as suas 24 horas. Ela é ofertada para todo mundo, igual. Não tem como você reclamar. Ai, mas é porque eu não tive tempo. Não, você não priorizou. Você não organizou a sua vida de forma que você tivesse esse tempo. Quer um exemplo? Quando eu falo para as mulheres se priorizarem, a maioria dizem assim: nossa, mas eu não tenho tempo de estudar sobre algo que eu quero. Ah, eu não tenho tempo de fazer um curso. Nossa, eu queria tanto mudar de carreira, mas eu não tenho tempo de fazer uma outra faculdade. Elas inventam essa história de não tenho tempo para continuarem, né? Porque já estão acomodadas. Já estão ali no gostosinho do ficar na mesmice a vida inteira. Então, se levantar, se sacudir, começar a produzir, precisa de tempo. Então, a primeira desculpa que o seu cérebro vai mandar para você é: não vai entrar nessa não, que você não tem tempo. E nem sempre são questões relacionadas a dinheiro. Que a pessoa fala, né? Tempo é dinheiro. Muitas vezes, quando ela diz eu não tenho tempo, se você der o dinheiro para ela fazer, ou der de graça, ela não faz. Porque ela está sentada no comodismo. E aí ela não consegue evoluir, ela não consegue produzir. Agora, se ela decide, não, eu vou transformar a minha vida, eu vou ser uma mulher próspera, eu vou pegar essas orientações e vou trabalhar nisso e vou mudar a minha vida. Ela começa a arrumar tempo. Ela dá uma enxugada no cronograma dela, ela coloca no papel o que ela tem que fazer, o que ela pode tirar. Ontem eu estava fazendo análise de um cronograma de uma mentorada. E aí, quando eu comecei a olhar o cronograma dela, eu comentei com ela: nossa, mas até que seu cronograma é bem organizadinho. Até que eu cheguei num dia X. Isso ela tá estudando para concurso. Aí eu: nossa, mas tá organizadinho, tá legal, tô gostando. Chegar mais para frente, você vai ter que se dedicar um pouquinho mais, a gente vai enxugar mais o cronograma. Até que eu cheguei num dia X. Nesse dia X, ela passa muitas horas assistindo TV. E ela falou assim: não, esse período aí todinho é TV, tá? Aí eu: como assim todinho? Não, esse tempo todo é TV. Aí eu falei: tá, se você puxa esse tempo da TV para poder converter ele em horas de leitura, se você tira esse momento aqui de 3 dias de lazer e coloca ali 1 dia e meio de lazer para você converter isso, você vai ficar muito melhor colocada na prova que você quer ser aprovada. Aí ela: ah, eu achava que eu não tinha tempo. Não, tem tempo, gente. Todas nós temos as mesmas 24 horas. Tem gente que fala que tem até uma mentorada minha, que foi mentorada na 2ª turma de mentoria, ano passado, que tá aqui, e ela fala pra mim assim: eu não sei como você consegue fazer tanta coisa. Se ela ainda estiver ao vivo aqui, pode sinalizar. Eu não sei como você consegue fazer tanta coisa. E aí eu sempre digo a ela: é a organização do que eu preciso fazer e a priorização. Aí eu consigo fazer. Eu consigo ser mãe de 2, consigo ser esposa, consigo ter o meu outro trabalho, consigo estar aqui com vocês, consigo estar no curso online, consigo atender nas mentorias, consigo ter o meu momento de descanso. Ó, ela já deu uma risadinha e botou o coração, né, Vanilde? Então, assim, eu consigo. E se eu consigo, como eu disse que é democrático, você também consegue. Não deixa seu cérebro te enganar, dizer que você não tem tempo de fazer suas coisas. Você tem. Se você parar hoje, depois que acabar o vídeo, sentar e botar lá, de segunda a domingo, manhã, tarde e noite, o que você faz, você vai se assustar com o tanto de tempo que você joga fora. E aí dá para você converter isso em produtividade. Ai, mas você tá naquela tirania da produtividade? Tô não. Não tô não. Você não é a única que diz isso, Vanilde.
Muita gente que me conhece fala, como é que você consegue fazer tanta coisa, render essas 24 horas? Mas é isso. Eu tenho ali, ó, na semana o que eu preciso fazer e vou priorizando. E aí eu falo muitas vezes assim, eu não assisto novela, eu não assisto série. Série eu vou pegar assim duas assim, no máximo nas minhas férias, quando eu tiro meu momento de descanso, eu assisto, mas eu fico revoltada porque depois não tem continuidade. Acaba ali, aí eu passo o ano sem saber porque eu não vou assistir. Eu não assisto nada que eu precise acompanhar capítulos. Por quê? Porque gera prioridade. Eu começo a ficar curiosa e esse é o objetivo. Cada vez que você assiste algo que tenha capítulo, você pode ver que no finalzinho eles amarram, te deixando ali a curiosidade para que você assista o próximo, o próximo, o próximo. Tem gente que pega ali, faz maratona, fica 5 horas assistindo aquilo ali. E não cansa, porque ele vai te instigando a ter a curiosidade. Quando você vê, passou um tempo horrível da tua vida, tu não fez nada. Ficou ali. Por isso eu não assisto nada. Vieram perguntar, é por causa de religião? Não, não é. É porque se tem capítulo, eu me escravizo. E eu deixo de fazer aquilo que é prioridade para mim e começo a ter os capítulos ali, a sequência como prioridade na minha vida. Então, é a questão de raciocínio. Você precisa compreender outro fato. Eu vou só ligar aqui o carregador, que eu até esqueci, escureceu tudo aqui. Você precisa compreender uma outra área que você necessita cuidar, mas que normalmente nós mulheres também não damos muita atenção, não. Sabe que área é? Saúde. Eu vou te dizer porque eu caio muitas vezes nessa pegadinha da saúde, sabe? Mas eu tenho muita consciência. Tem mulher que nem tem consciência de que precisa tanto olhar para a sua saúde. Vou te dar um exemplo. Existem mulheres que acham que só aquelas coisas graves requer que ela tenha uma atenção maior à saúde. Então, naquele momento, ela vai se priorizar. Ah, o médico falou que você está com doença X, então você tem que fazer essa pancada aqui de coisa para poder ficar boa. Aí ela corre atrás da saúde. Eu já fui assim. Eu tenho fibromialgia e quando eu fui diagnosticada com fibromialgia, antes de fazer esse processo de autoconhecimento, sabe quanto tempo depois eu fui atrás do tratamento? 1 ano e meio depois. Sem tomar medicação, sofrendo com as dores, mas falando, eu vou dar conta, eu vou vencer isso aí, eu não preciso ir no médico ver a fibromialgia. Até que um dia o meu braço ficou torto. Eu comecei a perder o movimento do braço direito, que era é o braço que eu mais uso, né, para escrever, para digitar, para tudo. E foi na semana que eu defendi a minha dissertação de mestrado. Eu tive uma crise nervosa logo após, que nem eu percebi, mas o meu corpo sentiu, meu braço ficou torto. Aí o que a bonita faz? Meu Deus, meu braço tá ficando torto. E você acha que eu fui no médico na sequência? Fui não, eu demorei ainda uns 3, 4 meses tomando remédio para dor, sem ir lá ver, porque eu não queria fazer acompanhamento. E aí eu comecei minha jornada. Quando eu comecei a minha jornada da transformação, a primeira coisa que eu coloquei, que eu falei assim, prioridade número 1 na minha vida, eu vou atrás desse tratamento. Gente, hoje esse braço eu não sinto quase nada. Se eu vacilar com o remédio, com a medicação, aí ele começa a dar uma dorzinha. Mas o braço estava torto, quase sem movimento. Hoje eu faço de tudo, eu penteio o meu cabelo, eu dirijo. Olha só, porque eu priorizei. Eu priorizei essa área. Eu falei, não, gente, eu não vou ficar doente desse jeito. Entende? Então, nós precisamos compreender que sem a saúde não tem prosperidade. Primeiro, você pode conseguir dinheiro. Digamos que você está atrás só da questão financeira. Não, para mim, prioridade é a questão financeira, porque a minha vida financeira é 0. Então, prioridade para mim é finança. Aí você chega lá e consegue rios de dinheiro, mas você não observou a sua saúde. Para onde é que vai todo esse dinheiro? Para a saúde. Aí, sem a saúde, sabe o que você perde? Lembra que eu falei? O bem mais precioso da terra perde o seu tempo de vida. Ele é reduzido. Então, você precisa se observar enquanto corpo, enquanto mente. Porque ainda tem um problema.
Nós olhamos para as nossas enfermidades físicas e ignoramos as nossas enfermidades emocionais, as nossas enfermidades psicológicas. A gente vai empurrando, fingindo que está tudo bem. Você precisa se olhar como um ser inteiro. Você é corpo, você é mente e você é alma. Esses três pilares precisam acompanhar a sua saúde. Você precisa se atentar a esses três pilares. Não é só cuidar do corpo. Você pode ver, tem pessoas que se dedicam à academia, vão lá, não, para mim saúde é academia, para mim saúde é uma boa alimentação e tem um corpo perfeito e a saúde você vai tirar um exame de sangue e tá tudo ok, mas a mente tá péssima e a alma tá para lá de Bagdá. Tem um equilíbrio. Você tem os pilares, você precisa equilibrar os pilares. Assim como no relacionamento eu disse que você precisa de ambiência, saber ali o equilíbrio entre as pessoas que estão ao seu redor, no tempo você precisa priorizar o seu tempo, saber o que é mais importante em tal momento. Na saúde você tem os três pilares: corpo, mente e alma. Aí você vai garantir uma boa saúde, você vai poder usufruir da sua prosperidade. Sem saúde não há prosperidade. E eu vou dizer uma coisa para você. Essa semana passada, nós recebemos muitas visualizações, principalmente no Facebook, vários comentários, até masculinos, homens interessados em saber mais sobre essa questão das emoções dentro da vida, né? O que o equilíbrio emocional pode te trazer quando você busca ter uma vida de realizações, ter uma vida próspera. E nós pensamos, conversamos, decidi que eu vou dar um presente para 10 mulheres. Por que eu estou dizendo isso agora? Porque acabei de dizer para você que existem mulheres que não aprenderam a se priorizar de tal forma que quando ela ganha de graça, ela não quer participar. Ah, eu não tenho tempo. Nossa, que eu queria muito, mas eu não tenho tempo. Então, você precisa compreender que existem oportunidades que passam por você que não voltam mais. E eu resolvi dar 10 presentes para 10 mulheres. Cada mulher vai ganhar um presente. Sabe qual presente é esse? Eu vou dar uma sessão do Caminho Próspero, que é um novo projeto que eu estou elaborando. Caminho Próspero, ele vai dialogar com você sobre as estruturas da sua vida que te garantem a prosperidade. E também sobre o que atrapalha a sua prosperidade. E eu vou dar 10 sessões, uma para cada mulher, de 1 hora. Você vai ter 1 hora, face a face comigo, olho no olho, onde eu vou poder mostrar para você como é possível você, do lugar que você está, na situação que você está, na condição financeira, na condição de saúde, na condição mental que você está, emocional que você está, de conquistar a sua prosperidade, seguindo ali uma jornada. Ah, e como é que eu faço? Nossa, eu me interessei. Agora eu vou começar a me priorizar. Agora eu acordei para a vida, eu vi aí seus vídeos, acompanhei as lives da semana passada, eu compreendi várias coisas que eu preciso ajustar para eu chegar no ponto que eu quero da minha vida, que é ser uma mulher realizadora, uma mulher próspera e aprender a lidar com as dificuldades que a vida me apresenta. Eu quero. Sabe o que você tem que fazer? O link para você, e tem que ser as 10 primeiras. Ah, mas eu fui a 11ª. Eu fui a número 11, número 12. Nossa, perdi. Escute, preste bastante atenção. As 10 primeiras mulheres que entrarem no grupo Mulher Exclusiva, que o link tá na bio do Instagram, e eu vou colocar o link nos comentários também aqui do Facebook, que comentar lá no Facebook, eu vou colocar lá para você entrar. As 10 primeiras mulheres que entrarem, elas ganham esse agendamento. Eu vou chamar ali no privado, no WhatsApp, e vou
agendar. São 10. Ah, mas como é que vai ser feito? Vai ser feito online, pelo Zoom. Ah, eu não sei mexer no Zoom, vou te ensinar. É bem simples, bem tranquilo. Vou te ensinar como é que faz e a gente vai ter esse encontro, onde você vai sentar comigo e você vai poder colocar as questões da sua vida e eu vou mostrar para você como é possível você sair desse ponto que você tá e partir assim para 100% de melhora. Já nos primeiros momentos ali. Mas você precisa entrar lá no grupo Mulher Exclusiva, porque nós precisamos acompanhar a contagem. Como a gente está no YouTube, no Instagram, no Facebook, não teria como fazer de outra forma. Eu preciso que você entre no grupo. Entrou no grupo Mulheres Exclusivas, o que vai acontecer? Aí só falta vocês saírem daqui e me deixar falando sozinho, para correr lá e entrar, né? Entrou no grupo Mulheres Exclusivas, nós vamos contar as 10 primeiras. Passou das 10 primeiras, você não perde, não. Continua lá no grupo. O que vai acontecer? Conforme a agenda for vagando, eu tá? Ah, pode ser que demore muito. Gente, continua acompanhando os vídeos, eu vou chegar em você. O meu objetivo é atender o máximo de mulheres que eu conseguir. Por isso eu estou na rede social, por isso eu estou online, por isso eu estou na internet, para que a mensagem chegue ao maior número de mulheres que eu conseguir. Eu preciso, sabe, para me sentir bem, saber que a minha mensagem está chegando em vocês, que a minha experiência, que os meus estudos estão atingindo vocês. A minha maior felicidade é quando eu recebo os depoimentos. Quem entrou agora, quem chegou agora no meu Instagram, tem os destaques, onde tem assim, depoimentos. Dá uma olhadinha lá. Fora os vídeos, os áudios que eu recebo. Eu fico muito alegre. Porque esse é o objetivo, é ver você transformada. É ver você sair dessa zona de conforto que você tá, da rodinha lá do ratinho, e ver você progredindo, você crescendo e feliz e me contando. Olha, eu estava numa situação assim, hoje eu estou assim. Eu recebo inúmeros depoimentos assim, das minhas mentoradas, das mulheres que fazem o curso, de mulheres que eu dou consultoria de 1 hora. Uma consultoria dessa que eu tô dando para você, não sai menos de R$500 eu passar 1 hora com você analisando a sua vida. Só eu e você. E eu tô te dando. Qual a desculpa que você vai ter para não entrar? Tempo? A gente acabou de derrubar essa desculpa aqui agora. Cada uma faz o seu tempo. Se não for o seu momento, não, eu quero muito, mas eu não tô vendo como. Tranquilo. Só não sei se quando chegar o seu momento, eu ainda vou estar fazendo isso, de ofertar gratuitamente. Para eu estar no Instagram, nós temos custos, nós temos equipamentos, nós temos diversos investimentos que a gente faz. Então, toda vez que eu abro algo assim gratuito, aproveita. Aproveita, porque significa eu dizer para você, eu estou pagando para te ver. Porque eu continuo bancando os meus custos. Mesmo sem eu cobrar para você, falando, olha, é presente. E esse, gente, realmente é presente. Eu não vou te cobrar 1 centavo para ficar 1 hora comigo. É de graça. Então, não perde a oportunidade, tá bom? Vai no link da bio aqui do Instagram e no Facebook, nos comentários lá, coloca eu quero, vai ter o link lá para você também. Clica lá, entra logo, já chega no grupo pra gente fazer a contagem. E aí eu vou conversando com quem for entrando, tá bom? Vou pegando as 10 primeiras e as outras vão aguardando, a gente vai avisando conforme for passando, tá bom? E eu vou terminando por aqui. Eu espero que vocês tenham aberto um pouco mais a mente de vocês para a vida de vocês, para esse gerenciamento da vida em busca das suas realizações. Sua vida não foi te dada de graça. Foi pela graça, mas não foi de graça. É para que você produza e viva próspera e em abundância. Abundância e novidade de vida. Tá bom? Um beijo, saúde e paz para vocês. Curte aqui o vídeo, compartilha com as amigas, com as mulheres que você gostaria que soubesse mais sobre o que é ter uma vida próspera. Tá bom? Saúde e paz. Até a próxima quinta.